Bom, gente, dando sequência aí à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto, recebemos hoje o prefeiturável do PRTB, o Paulo Bassan. Essas entrevistas terão 40 minutos cada, né, como tem sido com todos os candidatos, e abordam os temas mais relevantes para o futuro da nossa cidade, como saúde, educação, economia, mobilidade, desenvolvimento social, meio ambiente, etc. O Paulo Bassan tem 61 anos e é médico. Ele tem como vice o advogado Marcelo Zola. Essa entrevista vai ser exibida ao vivo agora e depois reprisada às 9 horas da noite, logo mais às 9 horas da noite, e amanhã às 7 horas da manhã e meio-dia, e depois ao longo da nossa programação. Lembrando que amanhã, sexta-feira, o entrevistado é Edinho Araújo, do MDB, candidato à reeleição. Já foram entrevistados aqui desde segunda-feira o Carlos Alexandre, do PCdoB, o Felipe Marchesoni, do Novo, e a Celi Regina, do PT. Na terça-feira que vem, será a vez do candidato do PSOL, Marco Rilo. E a TV Câmara aguarda resposta de outros candidatos que já foram convidados. Carlos de Arnaldo, Marco Casale, Rogério Vinícius e Coronel Helena, do Republicanos. O Paulo Bassan está aqui no Skype comigo, no Zoom, e essa entrevista terá 40 minutos, como eu disse, que começam a partir de agora. Doutor Bassan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E começo perguntando, como eu tenho feito para todos, a primeira pergunta: por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Rio Preto? O que o senhor considera que o credencia para ocupar o cargo mais importante da nossa cidade? Boa tarde, telespectadores. Agradeço à TV Câmara pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e expor um pouco das minhas ideias. Eu agradeço imensamente o convite. Respondendo à sua pergunta, eu vivi uma vida inteira trabalhando em prol da minha sociedade, cuidando de gente. Tive uma vida de sucesso, relativamente de sucesso, me considerando um homem já meio que realizado, mas faltava alguma coisa a mais em minha vida. De 2014 para cá, eu acompanhei muitos movimentos de rua, participei ativamente de todos eles e participei ativamente na campanha do presidente Bolsonaro, defendendo as bandeiras dele e acreditando no projeto de país que ele tem. A partir daí, eu resolvi que eu iria sair do sofá, eu ia deixar a minha vida sossegada e calma, de homem comum, para tentar ajudar Rio Preto de outras formas, tentando ajudar na gestão e ser mais participativo. Então, ingressei na política, fui convidado pelo PRTB para participar, topei, estamos aí no pleito, vamos tentar a campanha, e com certeza chegaremos a um bom sucesso, no final bom. Legal. Doutor, a gente vive num período aí de forte viés conservador na sociedade, né? Enfim, como o senhor disse aí, motivado pelo presidente Bolsonaro. O senhor é candidato pelo PRTB, que é o partido do vice-presidente Hamilton Mourão, e também conseguiu apoio de alguns setores do PSL, que inclusive tem candidato a prefeito em Rio Preto. PSL, que é o antigo partido do Bolsonaro. Recentemente o senhor teve o apoio aí do deputado federal Coronel Tadeu. O senhor se considera o legítimo representante do bolsonarismo em Rio Preto? Bolsonarismo é uma corrente muito ampla. Rio Preto tem muitos bolsonaristas. Eu sou um a mais. Eu sou um dos que ajudou a levar as bandeiras do bolsonarismo, as bandeiras da pátria, família e manter os valores cristãos. Então, eu acho que não dá para me considerar o único como bolsonarista de Rio Preto, nem o líder deles, mas mais um... Entre os candidatos, eu quis dizer, né? Não, eu quis dizer entre os candidatos aí. Eu acho que entre os candidatos, eu que participei mais ativamente da campanha do presidente, e desde sempre, desde o começo,
acreditei nas bandeiras dele e no projeto de país que ele tem, e eu acho legal e eu vou tentar ajudar aqui da minha forma em Rio Preto. O senhor está satisfeito com o governo dele, já que o senhor tocou aí no assunto, já que veio à tona? O senhor tem alguma ressalva ao governo Bolsonaro hoje? Totalmente satisfeito, não tenho ressalvas. Eu acho que ele está enfrentando uma luta muito dura, porque ele herdou um país com 30 anos de vícios e de aparelhamento do Estado, e ele está se desdobrando para tentar colocar o país nos eixos e resgatar o Brasil para os brasileiros. Como o senhor mesmo disse aí na primeira pergunta, o senhor nunca se candidatou a nada, não é político, é médico e tal. Como convencer o eleitor que o senhor é a melhor alternativa entre os outros 9 candidatos que estão aí colocados? Mostrando a minha vida. Eu só peço que os eleitores... Eu sou realmente pouco conhecido como político, nunca fui mesmo, não deveria ser conhecido, porque nunca fui. Eu só peço aos eleitores que procurem conhecer o passado e como foi a vida do candidato. Este momento é um momento de julgamento, é um momento em que as pessoas julgam a vida da gente e vão dizer se a gente é capaz ou não. Quem tem que saber e quem tem que me julgar é o eleitor. Eu estou, assim, colocando os meus 4 anos de vida, doando para a cidade, a serviço do eleitor e a serviço da população riopretense. Quem vai julgar é o eleitor. Ok. Questão de financiamento de campanha. Como que o senhor pretende financiar a sua campanha? É o senhor mesmo que vai bancar? Amigos, empresários? Como que vai ser esse financiamento, doutor? O PRTB abriu mão do fundo partidário. E do fundo eleitoral. Então, nós não teremos dinheiro público financiando nossa campanha. E, realmente, financiar a campanha política com dinheiro que deveria ir para a educação, para a saúde, para a segurança, assistência social, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, é um assinte, é uma vergonha. Não poderia acontecer jamais um negócio desse. Como será a nossa campanha? Vai ser uma campanha pobre, vai ser uma campanha pé no chão, dentro da realidade brasileira de hoje. Então, vai ser doação de amigos, doação legal. Sou totalmente, visceralmente contra doações milionárias, mesmo que a pessoa seja rica, jamais aceitarei. A nossa campanha vai ser uma campanha correta, honesta, ética, em cima da ética e sem abusar do dinheiro, sem abusar do poder econômico. Aproveitando aí que o senhor citou o momento difícil que o país, o mundo atravessa, queria saber se o senhor concorda, até como médico, com a maneira como o atual governo lidou com a pandemia. E se não concorda, o que o senhor teria feito diferente ao longo desses quase 6, 7 meses aí de crise sanitária? Perfeito, boa pergunta, obrigado. Eu discordo. Eu acho que o governador tratou o estado de São Paulo como uma coisa só. No início, quando ele fechou, no fim de março, ele fechou o estado de São Paulo inteiro. Ele esqueceu que a economia também importa. A saúde é muito importante, eu sei disso, porque cuido disso. É muito importante a saúde, mas a economia é importante também. No momento em que a cidade de São Paulo e a Baixada Santista estavam vivendo um pico da pandemia, crescendo, o interior ainda não tinha quase caso, não tinha, eram raros os casos. O que aconteceu fechar mais cedo do que devia? Quebrou a economia de muitas cidades como Rio Preto. A arrecadação vai cair, já caiu, e o ano que vem vai ser pior, provavelmente. Isso poderia ter sido evitado, mas a progressão da pandemia, duvido muito que ela tenha sido evitada por fechar muito cedo. Agora abriu, ela vai continuar, nós vamos ter que conviver, aprender a conviver com essa pandemia, com isolamento social, uso de máscaras, álcool gel, higiene, lavar as mãos, que é uma coisa tão simples,
a gente deveria fazer todas as horas e nós vamos ter que aprender a fazer isso. Não dá para deixar o Estado de São Paulo e as cidades do Estado de São Paulo fechadas enquanto essa pandemia durar, porque ela vai durar muito tempo. Ela não veio aqui para ficar 6 meses, ela vai ficar anos. E nós não podemos ficar fechados anos, isso é uma coisa óbvia. Então, tanto que o próprio governador reconheceu e dividiu o Estado em regiões, estabeleceu cores. Isso depois que já estava fechado há um bom tempo. Sim. E, em Rio Preto, o nosso prefeito aceitou, da maneira que o governador impôs, ele aceitou, sem reclamar, achando que estava tudo bem. E não estava. Agora nós estamos sentindo as nossas deficiências, né? Rio Preto agora sente as deficiências que tem, né? De ter uma base econômica, uma matriz econômica baseada apenas praticamente em serviços, uma indústria pouco incipiente, um agronegócio praticamente não existe, porque a nossa área territorial é pequena, enfim. O setor de serviços, o setor terciário foi o que mais sentiu com esta crise. E isso está evidente agora para nós, que a crise deveria ter sido abordada de uma maneira mais inteligente e o nosso prefeito deveria ter, pelo menos, tentado convencer o governador, na época em que as maneiras de isolamento social poderiam ser mais inteligentes, mais adequadas a cada realidade de cada município. Ok. Até por curiosidade, pela condição do senhor como médico, a opinião do senhor sobre a hidroxicloroquina e uma perspectiva de vacina, qual a perspectiva que o senhor trabalha? Perfeito. Boa pergunta também, obrigado. A hidroxicloroquina é um antiviral de baixa potência e inespecífico, isso já é muito conhecido. Mas estudos ainda a serem confirmados provam, indicam, não provam, indicam que a hidroxicloroquina, quando iniciada nas doses corretas e muito no início da doença, ela pode ser útil, reduzindo bastante a internação e a gravidade dos casos. A outra pergunta foi a perspectiva e vacina. A perspectiva que o senhor faz, Oi? A perspectiva que o senhor faz de vacina, uma previsão aí. Vacina. Não, vacina demora no mínimo 2 anos para você ter uma vacina confiável. A nossa ciência não desenvolveu técnica ainda suficientemente eficaz para produzir uma vacina em poucos meses. Isso aí não tem como fazer. Pelo menos 2 anos. Essa afirmação do governador, então, que a partir de dezembro aqui inicia a vacinação, o senhor não considera? Não, ele pode iniciar a vacinação, só que eu fico com o pé atrás porque eu acho muito rápida essa vacina. Ou ela já estava sendo feita, que a gente não sabia, ou não vai ser eficaz. Ok. Ainda sobre o assunto pandemia, mas economia e emprego, né? A gente sabe que a partir aí, o próximo prefeito vai ter um desafio e tanto para recuperar a economia, gerar emprego a partir de 1º de janeiro. Queria saber quais são as propostas do senhor para a economia, para a geração de emprego, caso o senhor seja eleito e tome posse no dia 1º de janeiro. Perfeito. Vai ser um desafio para qualquer um que for eleito. Vai ser muito desafiador. A gente aprendeu, muito importante aprender nas crises que a gente cresce. Nós vimos as nossas deficiências, nós vimos que a gente tem que ampliar a base econômica para ficar menos dependente de um pilar apenas. Nós vimos que a saúde, que a gente sempre acreditou Rio Preto ter uma boa saúde, nós percebemos que a saúde pública aqui, ela não é boa. Ela deixa muito a desejar e a gente agora, conversando com as pessoas em campanha, a principal queixa do Rio Pretense é relacionada à saúde, que a gente sempre achou que fosse uma das melhores do país. A saúde curativa, realmente, o Rio Preto tem bons hospitais, tem bons médicos,
mas será que está chegando da maneira adequada a toda a população? Essa é a pergunta que fica, essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Em relação à economia, na fase aguda, fase inicial, no enfrentamento no próximo ano e depois no outro ano, nós vamos ter que buscar ferramentas, vamos ter que ter criatividade e coragem para enxugar a máquina, gastar menos, gastar só o que arrecada e enfrentar com trabalho e com o pé no chão. Não adianta sonhar, nós não vamos passar isso tão rápido. Vamos torcer para um aquecimento da economia? Vamos torcer. Vamos criar estímulos para o reaquecimento rápido? Vamos taxar menos, vamos gastar menos e vamos tentar sair desse momento difícil assim, com muito trabalho. Não será fácil. Aproveitando esse gancho que o senhor falou de cortar custo aí, reduzir custo, enxugar a máquina, no seu plano de governo o senhor fala em cortar secretarias, extinguir secretarias e cortar cargos comissionados. Queria saber o que o senhor pensa disso, quais secretarias o senhor pretende extinguir e quantos cargos o senhor pretende cortar? Exatamente. Os cargos comissionados, só serão mantidos os cargos comissionados que forem extremamente necessários. Cortar, se eu te disser um número agora, sem conhecer a realidade da prefeitura hoje, eu vou estar chutando, vou estar sendo irresponsável. Não dá para fazer isso. Agora, com certeza, eles vão ser reduzidos e vão ficar só os essenciais, só os necessários. Todo mundo que estiver ali dentro vai ter que trabalhar bastante. As secretarias, mesma coisa. Eu acho que as 23 secretarias são muitas. Precisamos chegar aí a 14, no máximo 15. Por quê? Porque vai agilizar a máquina administrativa. Vai agilizar e tornar mais móvel e mais fácil a tomada de decisões. Uma máquina administrativa inchada, as decisões são lentas. O setor A demora muito para conversar com o setor B. Você tem que ter uma equipe de ligação muito grande, com muita gente. Isso encarece a lentidão e o número alto de pessoas encarece a máquina pública. Nós temos que modernizar isso aí. Por isso, enxugar o Estado, enxugar a máquina, neste momento, é essencial. Daria para dar algum exemplo de alguma secretaria que o senhor considera, enfim, desnecessária, que poderia ser extinta? Perfeito. Dar nomes às secretarias que poderão ser extintas seria, no momento, alguém poderia imaginar que eu iria desvalorizar aquela ação, aquela atitude. As ações das secretarias vão permanecer todas. A gente só vai diminuir o número de algumas secretarias com o objetivo de agilizar a tomada de decisões e não reduzir as ações dessas secretarias. Ou seja, as ações continuarão, aquelas que forem boas, aquelas que trouxerem benefício para a sociedade, elas vão continuar. E as ações todas vão continuar. Só a máquina que vai ser enxuta, a máquina vai diminuir de tamanho. Ok. O senhor é candidato pelo PRTB. Seu vice também, se eu não me engano, é do PRTB. Chapa única, sem apoio de qualquer outro partido, coligação. Caso eleito, como o senhor pretende governar? O senhor pretende chamar partidos para governar junto, conversar com outras forças políticas? Como que o senhor pensa a política? Lógico. Impossível governar sem conversar, não é? A arte da política é a arte do diálogo, da conversa, dentro de limites éticos, morais, dentro da decência. Aí, vale, beleza, vamos conversar com todo mundo, mas vamos preservar a ética e a decência na gestão da máquina pública. Caso o senhor seja eleito, o senhor pensa em rever contratos já firmados pela prefeitura, promover algum tipo de auditoria, principalmente contratos aí de grandes obras com a empresa que ganha todas as licitações em Rio Preto? Como que o senhor imagina lidar com obras e contratos em andamento? Contratos têm que ser respeitados, a não ser que eles estejam acontecendo de forma irregular.
Contratos regulares têm que ser respeitados. Os que vão ser celebrados daqui para frente vão seguir sob uma nova ótica, se eu for eleito. Os contratos que aí estão, se forem irregulares, se tiver alguma irregularidade, indício de irregularidade, vai ser revisto. Porém, os contratos regulares, os contratos de obras e etc., que sejam bons para a cidade, para o Rio Pretense, esses vão continuar, não tem por que mexer nisso. Perfeito. A cultura, doutor Paulo, vamos falar um pouquinho de cultura, porque também é o setor que primeiro foi atingido e certamente é o último aí a voltar às atividades. A gente sabe que cultura demanda aglomeração, pessoas reunidas. Qual que é o plano que o senhor pensa de cultura? Qual o plano do senhor para a área cultural? Perfeito. Hoje nós temos a Lei Aldir Blanc, que substituiu a Lei Rouanet, e Rio Preto vai receber um bom dinheiro para isso. Acho que 2,8 milhões já de cara, e dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, desde que seja feito de maneira correta e seguindo a lei. A Lei Rouanet, no começo, ela era boa também, e foi desvirtuada com o passar dos anos. O pequeno artista, o pequeno show, aquele que realmente precisava de um incentivo inicial para começar a sua carreira artística, esse foi relegado a segundo plano. A Lei Aldir Blanc, ela veio resgatar essa ideia básica e essencial de promover a arte que realmente vem do povo, aquela arte autêntica, aquela arte que está começando e que precisa, portanto, de um impulso, de um empurrãozinho para dar um pulo e ir à frente. Sou totalmente favorável à arte e cultura, adoro. Acho que a gente vai estimular sim, vai depender muito da pandemia, como você bem disse, vai depender muito do que a gente tiver de recurso para investir em arte também, mas com certeza os recursos que vierem para a arte serão investidos em arte e cultura, sim. E vamos procurar resgatar um pouquinho a nossa arte caipira, né? Os nossos festivais caipiras, resgatar o antigo FIT, na maneira como é o nosso Festival Teatro, é um troço maravilhoso, que foi desvirtuado também recentemente. Então, nós vamos resgatar isso aí, sim, e dar um formato mais autêntico, né? A nossa arte popular em Rio Preto, arte mambembe, né? Certo. Bom, o senhor disse, eu até ia perguntar o que o senhor pensa de grandes eventos, né? O FIT, exposição, tudo isso ligado à cultura. O senhor já respondeu, mas se quiser aprofundar um pouquinho, outros grandes eventos que a gente tem. O grande evento é importante, né? O grande evento também é importante, só que ele não precisa usar recursos públicos. O grande evento, ele tem que se autossustentar. A prefeitura, é lógico, ela pode perfeitamente servir como um agente catalisador, né? Ajudar de maneira operacional, ajudar de maneira logística, etc., locais, etc., mas ela não pode financiar grandes eventos milionários que dão lucro. Isso aí, eu não vejo sentido usar dinheiro público nisso aí. Ok. Falar de mobilidade urbana, eu queria saber o que o senhor pensa da cidade como um todo, como transformar Rio Preto numa cidade para todos, para os idosos, para as crianças. Questão de transporte coletivo, o senhor fala bastante no seu plano de governo, questão do transporte coletivo, questão de ciclofaixas, ciclovias, a cidade para os pedestres. Queria que o senhor discorresse sobre esse tema. Perfeito. Rio Preto tem problemas realmente de mobilidade urbana. A malha viária, ela está empacotada, né? Está lacrada por duas rodovias importantes que cruzam praticamente o centro da cidade e uma ferrovia com transporta apenas carga pesada. Isso aí acaba sendo o que no passado, né? Lá 60 anos atrás, foi uma coisa muito boa para Rio Preto, né? Foi um troço que impulsionou a cidade, né? Trouxe riqueza e tal. Hoje ficou no miolo, no centro de Rio Preto.
e está realmente precisando de alternativas para isso aí. Me parece que a ferrovia já está em processo licitatório para ser retirada do centro da cidade. Vai ficar um leito ali carroçável, onde você pode perfeitamente instalar um metrô de superfície, um VLT, enfim, um transporte coletivo eficiente, com pouquíssimas obras de engenharia, visto que são veículos leves, só de transporte de passageiros. É só dinamizar isso aí que é uma opção. As rodovias provavelmente vão ser construídas marginais, interligando, né, marginais paralelas às rodovias, e, com certeza, a ligação entre as regiões da cidade cruzadas pelas rodovias vão ter que ter mais áreas de acesso, mais obras de engenharia, viadutos, etc., para poder agilizar e escoar melhor. Em relação à ciclovia, eu adoro esporte, sempre pratiquei esporte, eu sou totalmente favorável ao maior número possível, inclusive expandir para todos, né? Nós temos uma região ali na represa municipal muito legal, muito bacana, a população utiliza, isso é qualidade de vida, isso é saúde, não é verdade? Nós precisamos levar aquele modelo para a Zona Norte. A Zona Norte precisa de ser vista com bons olhos. Nós precisamos olhar mais para os nossos amigos que moram na Zona Norte, porque eles também têm o direito de ter próximo de casa um lugar bonito daqueles para ir passear, depois que chega do seu trabalho, no fim de semana com a família, enfim. Vamos ampliar esse benefício para Rio Preto todo, né? Questão do transporte que o senhor não respondeu, o que o senhor pensa do transporte coletivo e a sua proposta para o setor? O senhor pensa em descentralizar o modelo, ar-condicionado, Wi-Fi? Claro que o senhor vai dizer que sim, mas queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, em campanha vale tudo que você fala que vai fazer, que foi para melhorar, é promessa, né? Na verdade, o que a gente precisa realmente é descentralizar, né? A ideia dos mini terminais tem que ser levada à frente, ao início agora, e tem que ser levada à frente, isso ajuda bastante, né? Melhorar os leitos carroçáveis, melhorar as ruas, tirar as valetas, né? Que na verdade deveriam ter galerias para as águas, em vez das galerias foram construídas verdadeiras valetas. Isso torna o trânsito lento e, consequentemente, congestionamentos que ainda não tem cabimento em Rio Preto, né? Apesar de ser uma cidade movimentada, não tem cabimento. Então, os mini terminais, melhoria da malha viária, interligação de malha viária são coisas importantes. E veja bem, o que foi feito aí não foi um rodoanel, foi uma interligação de malhas viárias pré-existentes. Isso é uma coisa que pode ser feita e continuar sendo feita. O rodoanel, se fosse um rodoanel de fato, ajudaria bastante, mas ele deveria estar interligando fora da área, vamos dizer, urbana e movimentada, né? A gente não vai imaginar uma carreta de 30 toneladas atravessando toda a Zona Norte. Aquele asfalto lá não dura 6 meses, ele não é feito para isso, na verdade. Então, o rodoanel é outra coisa, não foi feito aí, não. A melhorar a malha viária, mini terminais e um veículo de superfície no local do trem ajudaria a resolver o problema, mas isso é um problema realmente difícil para Rio Preto. Perfeito. Meio ambiente, Dr. Paulo Bassan, lembrando, eu estou conversando com o médico Paulo Bassan, candidato a prefeito de Rio Preto pelo PRTB. Meio ambiente, a gente está vivendo aí uma crise sem precedentes, a gente vê queimada para tudo que é lado. Acabei de ler, inclusive, a nota do SEMAI agora, abastecimento alerta vermelho, racionamento de água. O que o senhor pretende fazer para a gente preservar o que resta, melhorar a captação de água, captação e distribuição? O que o senhor pensa de meio ambiente? Solução difícil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é recuperar os nossos mananciais, as nossas nascentes. Eu escuto muito falar, sempre escutei muito falar em captação de água dos rios da região, né? Rio Turvo, Rio Grande, etc. As nascentes desses rios estão morrendo, estão sendo entupidas pelo desenvolvimento urbano sem planejamento.
Nesse período pré-campanha, eu rodei muito a cidade de Rio Preto, a zona rural, inclusive, para ver essa questão das nascentes e ver o meio ambiente como ele está. E cheguei a algumas conclusões. A recuperação das nascentes é fundamental. O homem precisa aprender a conviver e interagir com o meio ambiente de uma maneira mais sustentável. A nossa floresta, né, pegou fogo agora, horrível, ela tem que ser protegida. Ela não pode virar uma área de especulação imobiliária. Nós temos que proteger a única e última reserva aqui do Noroeste paulista, a última grande floresta que nós temos, que a cada ano ela vai sendo queimada, invadida, já não vai ter mais nada. Nós vamos perder a fauna, a flora, vamos perder o verde. Rio Preto é uma cidade que precisa do verde, ela é muito quente. Se você andar pelo calçadão agora à tarde, está parecendo uma estufa. Não tem uma árvore lá. As árvores que tinham foram cortadas. Projeto urbanístico? Não sei. Eu acho que cai a qualidade de vida. E não existe um projeto urbanístico onde ocorra queda de qualidade de vida e ele seja sustentável. Não se aceita um projeto urbanístico que não traga melhoria da qualidade de vida. Então, árvore é a vida nossa. A árvore é muito importante. Nós temos que preservar as árvores, as nossas nascentes, e nós temos o problema da água. Esse é mais difícil de resolver, porque nós vamos captar água do Turvo, do Rio Grande. É uma obra cara, nós vamos ficar dependente desse aqueduto, vamos ficar dependente desse transporte de água. Se der um problema, um defeito, a cidade fica sem água. Então, é uma questão estratégica, é uma obra cara. E se vamos tirar a água do Turvo. Do jeito que estão as nascentes do Rio Turvo, já ele está inteiro virando areia. Já não tem mais água que possa... Vai se gastar demais para ter uma água de qualidade. Então, eu acho que esse é um projeto que não dá para desenvolver em 4 anos. Resolver um problema de mais de 30 anos, Rio Preto sempre teve um problema de falta de água. Não vai ser fácil resolver isso de imediato, mas precisa de haver coragem política, vontade política. Não precisa ser expert no meio ambiente para saber que está deteriorando, está ficando ruim, cada dia mais ruim. E, para isso, o primeiro passo, coragem política para fazer. Correto. Quero só lembrar o senhor, nós temos já foram, olha só, 32 minutos, 31 minutos, nós temos mais 9 minutos aí de entrevista. Habitação, aproveitando esse gancho que o senhor falou aí de especulação imobiliária, o que o senhor pensa desses grandes vazios urbanos em áreas nobres, enquanto habitações populares são feitas aí a quilômetros do centro da cidade, transformando esses conjuntos em verdadeiros guetos? O senhor pensa em, de repente, promover algum tipo de desapropriação ou tentar negociar essas áreas para construir a habitação para todos? Não, desapropriação não. São áreas particulares, não tem que ser desapropriadas. O que a gente pode fazer, o que a prefeitura pode fazer, o prefeito pode fazer, é ser um agente catalisador e estimulador para que esses vazios urbanos sejam ocupados por habitações e que o perímetro urbano não precise ser ampliado tão vastamente, indo tão longe. As pessoas vão morar muito longe de onde trabalham, isso não faz sentido. Os vazios urbanos são um grande desafio, talvez um dos maiores desafios das próximas gestões, não é da próxima, das várias gestões. É o que eu acabei de te falar em relação à água. É preciso coragem política e enfrentar, começar, dar o primeiro passo. Não vamos resolver isso em 4 anos, lógico, isso aí demora, mas o primeiro passo tem que ser dado. Ok. Assistência social, doutor Paulo, a gente vê dia após dia aí mais e mais pessoas em situação de rua, morando em avenidas, marquises. O que pode ser feito para dar um encaminhamento para essas pessoas, qualificação profissional, tratamento psicológico, convencê-las a voltar às suas residências ou cidades de origem? O que o senhor pensa a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que isso realmente é muito triste, né? É triste para todo o Rio Pretense viver e conviver com isso, né? Aquele pessoal na rua, dormindo na rua, tomando chuva, sem banho,
longe da família, família desfeita, muita droga, muito usuário de droga no meio, gravidez, gestação de risco, muitas das mulheres ali grávidas sem ter um acompanhamento adequado. É um problema muito grave essa questão dos moradores de rua, que já é antigo para Rio Preto também. Nós vamos precisar enfrentar isso aí, né? Conhecer todos eles, saber por que eles estão ali e ajudar através da assistência social, qualificando para o trabalho, tentando a reintegração, fazendo o abraça morador de rua. Vamos trazer o morador de rua para nossa sociedade, para o nosso coração. Diminuir as distâncias, dando a ele qualificação profissional, educação e tentando entender por que, mesmo tendo isso tudo, tem alguns que preferem morar na rua. Não estão ali apenas por uma condição socioeconômica, muitos estão ali por opção. Isso é mais difícil de entender, mais complexo, e no mundo inteiro existe. É um desafio, é uma luta contínua, não tem receita mágica. Nesses casos mais extremos, como o senhor disse, que a pessoa resiste, o senhor defende ações compulsórias, por exemplo, usuários de drogas, internação compulsória, obrigar a pessoa a voltar para a cidade dela, pôr ela num ônibus, e o que o senhor pensa disso? Não. Eu sou contra qualquer ato que prive a liberdade. A gente tem que fazer conscientização, entender o porquê ele está naquela situação e agir de maneira inteligente. Porque se eu der uma passagem para esse cara ir para a cidade dele, ele vai voltar aqui o mês que vem, ou nem vai embarcar. Isso não pode ser compulsório, isso é um problema que não se resolve na pancada, isso aí tem que ser resolvido com inteligência, com técnica. Tem gente que sabe fazer, tem assistente social para isso. É com isso que resolve. Ok. Doutor Paulo Bassan, caminhando aí para o final, temos mais 4 minutos e 30 segundos. Educação, talvez outro grande desafio aí. A gente teve um ano perdido, né, de educação, aí, milhares de crianças sem aula, perderam o ano, enfim. E, inclusive, no seu plano de governo, o senhor fala na manutenção de aulas online. Queria que o senhor falasse sobre educação e entender o que seria essa manutenção de aulas online. Perfeito. Mesmo após o retorno da pandemia, a hora que isso estiver equacionado, a gente aprender a conviver e as crianças voltarem às escolas, nada impede que o estudo online possa ser estendido para as crianças no sentido de ampliar o conhecimento, sempre ampliando o conhecimento e mantendo a criança sempre em contato com tecnologia, se desenvolvendo e aprendendo coisas novas. Ela não precisa obrigatoriamente fazer isso só dentro da escola. Ela pode fazer isso perfeitamente no ambiente familiar. Eu costumo até dar um exemplo que isso não é novo, né? Porque há muitos e muitos anos atrás, as crianças eram educadas nas fazendas pelos pais, né? Que moravam em colônias de imigrantes, como meus avós, e os meus pais foram alfabetizados em escolas rurais ou pela família mesmo, né? Então, dentro de casa também se aprende, é muito importante isso, sim. Agora, em relação à base educacional, nós temos que mudar alguns conceitos. A escola tem que voltar a formar cidadãos para o trabalho, para viver a cidadania. Educação para o futuro, para o século XXI. O Brasil tem que ser incluído na economia mundial, e para isso a base é a educação. Essa é a meta mais importante de qualquer líder e é o desafio mais importante e difícil de qualquer gestor público. Dar uma educação consistente para que o cidadão se integre na sociedade, tenha uma vida plena, livre e que saiba escolher. O senhor fala, inclusive, criação de escolas cívico-militares, é isso mesmo? Esse é o caminho? É isso que o senhor Perfeito. Imagina? Eu sou totalmente a favor da criação das escolas cívico-militares, principalmente nas áreas de vulnerabilidade social, porque elas servirão como um ponto de estabilidade ali, dando qualidade ao ensino e disciplina e até um tempo estendido de permanência na escola, porque os pais hoje trabalham,
Então ajudaria muito uma escola cívico-militar para resgatar valores, principalmente nas regiões mais vulneráveis da cidade. Mas é muito importante também abordar a questão das creches. Sim. As creches precisam de ter mais assistência, elas precisam ter material para a criança brincar. A criança na creche, ela precisa brincar. Ela não está lá só para dormir e para elas interagir entre si. Elas têm que ter brinquedo, elas têm que tomar banho, elas têm que ter um monte de outras coisas que está sendo fornecido hoje. E tem dinheiro para isso, tem dinheiro. Tá certo. Doutor Paulo, a gente tinha mais assuntos aqui, saúde, eu queria abordar com o senhor que é médico. Eu vou deixar, a gente tem 1 minuto para terminar, se o senhor quiser falar de saúde ou fazer sua consideração final, e eu peço brevemente aí que o senhor também, ao final, escolha uma música para a gente encerrar esse programa. É o seguinte, gente, saúde é muito importante, eu trabalho na área de saúde a vida inteira, conheço, já participei de gestão de sistemas de saúde, sei como é difícil gerenciar isso aí. Nós precisamos de ter resolutividade na saúde em Rio Preto, isso é um desafio grande também, mas perfeitamente possível, não tem nenhuma dificuldade. Para mim, não tem muita dificuldade na questão da saúde, porque eu conheço saúde de Rio Preto há 35 anos, então não é muito problema. Isso aí é importante, a população quer isso, e é uma bandeira da nossa gestão, se formos eleitos. Doutor, a música é o hino nacional. Tá certo, gente. Tá aí, então, o doutor Paulo Bassan, médico, candidato a prefeito de Rio Preto pelo PRTB, a quem eu agradeço demais por essa entrevista. Certamente voltaremos a nos falar ao longo da campanha. Muito obrigado, doutor. Uma boa e limpa campanha pro senhor, viu? Tá aí, então, gente, tá aí o candidato do PRTB. E assim a gente